Aí, no dia 15, eu cheguei lá, daí ele falou assim, o que você vai fazer esse final de semana? Eu falei assim, Lu, eu vim para passar o final de semana com você, foi dia dos namorados, tal. Daí ele falou assim, mas eu vou fazer um curso esse final de semana. Eu falei, como assim um curso? Daí a gente teve a primeira briga seríssima, mas assim, foi a primeira briga mesmo, em 36 anos, assim, briga de você falar, sabe aquela... Blá, 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 pô, a gente já teve um problema há 18 anos atrás, você achou que estava tudo resolvido, daí vem, né? Aí ele falou assim, eu vou. Daí cada um dormiu num quarto, que até então a gente estava dormindo juntos. Nesse dia, cada um dormiu num quarto. Quando foi 3 horas da manhã, eu não dormia, eu chorava. Ele chegou no quarto, ele falou assim: eu não queria te machucar. E eu falava assim: sai daqui, vai para lá, eu não quero falar com você. Quando foi 6h30 da manhã, ele veio para o quarto, daí eu já estava mais calma. Ele deitou de conchinha e ficou lá minha coisa. Daí, 6h35, o telefone celular dele tocou. Daí ele falou assim: ah, é 0300. A marqueteira aqui, 0300, 6h30 da manhã, não tem. Aí ele falou assim: eu vou passar café. E deixou o celular do meu lado. Daí toca de novo. Eu atendi e estava o nome daquela pessoa que a minha amiga falou assim: ele tá tendo um caso? A outra também falou: tá esquisito esse negócio, né? Aí tocou, eu atendi, desligou. Daí tocou pela terceira vez. Aí eu tive a confirmação que era ela, sabe aquela coisa? Daí eu falei assim: oi, fulana, tudo bem? Você quer falar com meu marido? Só um momentinho. Cheguei lá na cozinha, entreguei para ele. Eu falei assim: a sua mãe te quer falar com você. Eu nasci no interior de São Paulo, numa pequena cidade chamada Piquete, e eu nasci com uma deficiência física. Eu nasci com uma má formação congênita, que não foi descoberta logo que eu nasci. Só foram descobrir no momento em que eu comecei a dar os primeiros passinhos, porque eu chorava com muita dor. Então, praticamente, eu passei a minha infância em salas de cirurgia. Para simplesmente caminhar, foram necessárias 5 cirurgias, e eu comecei essas cirurgias em torno de 1 ano e meio, e elas foram até aos 5 anos. Então, eu comecei a caminhar em torno dos 5 anos. Essas cirurgias eram cirurgias muito grandes, ortopédicas, em que eu ficava engessada daqui, debaixo das axilas, o corpinho todo e a perna direita até a ponta do pé. E como se fosse um shorts na perna esquerda. E às vezes tinha uma madeira, às vezes eu tinha a perna dobrada em 4, e eu ficava 6 meses engessada. Mas depois tive vida normal até os 48 anos, quando foi necessário colocar uma prótese total de quadril. Foi nessa época que eu caí e falei assim, gente, eu sempre fui deficiente desde a minha infância. Só que para mim aquilo não tinha, porque eu tive garra de passar por tudo que eu passei e achar que eu era uma criança normal, por mais que eu tivesse toda sendo cuidada pelos meus pais, com todo um carinho. Depois eu desenvolvi bronquite, também vivi internada. Só aos 48 anos que eu percebi que eu era uma PCD, que daí eu coloquei a prótese total de quadril, a carteira de motorista se tornou de PCD, então eu tinha que ter um carro com câmbio automático, tive que tirar a carteira de PCD. Mas eu acredito que toda essa minha história me tornou resiliente. Eu namorei pouco, o meu marido foi meu primeiro namorado sério, mas o meu terceiro namorado. Foi o primeiro que eu apresentei em casa, então ele foi o meu primeiro homem, meu primeiro tudo. Nós vivemos, assim, um relacionamento lindo, eu posso te dizer lindo. Não tive, assim, ele morava, é muito engraçado, ele morava na casa do meu ex-namorado, e a meu ex-namorado era aquele namorado que nós éramos muito parecidos, dois adolescentes que brincavam, que aqui é serra, né? Então a gente se divertia indo para cachoeiras, essas coisas bem de interior, nadar em rios. Ele veio de Campinas, ele já era
ele já tinha uma formação, estava trabalhando como técnico e vivia lá. E um dia eu terminei com meu ex-namorado e a gente começou a conversar. Meus pais tinham comércio aqui na região, oficina mecânica, e ele trouxe o carro do que era o irmão do meu namorado. Olha, ó a rede. E a gente começou a conversar, começamos a sair e começamos a namorar. E foi um namoro muito intenso. Eu estudava no colégio, numa cidade aqui ao lado, e ele trabalhava nessa cidade, então todos os dias, na hora da saída do colegial, ele estava lá, e a gente almoçava junto, daí depois eu vinha para casa, à noite estávamos namorado aqueles namoros, né, quentes na varanda de casa, primeira filha, daí a minha mãe falou assim, nossa, tem que conhecer a família desse cara, porque será que ele tem filho? Se ele aquelas preocupações de cidade interiorana. E daí nós fomos a Campinas, conhecemos a família dele. Logo depois ele saiu da casa da minha ex-sogra, né? E arrumou uma pensão, foi morar na pensão. Ele não tinha faculdade, eu incentivei, ele fez faculdade. Nós fizemos faculdade em Taubaté. Ele fez processamento de dados, que era na época o nome. Então, nos primeiros anos, eu morei em pensão, em república, depois o namoro ficou mais forte, daí no terceiro ano eu viajei todos os dias no ônibus, daí no ônibus a gente namorava muito, era muito beijo, muito abraço, e sempre foi assim, ele de mandar flores, de mandar bilhetinho, sabe aquela coisa super romântica? Em janeiro de 89, eu estava no quarto ano da faculdade de comunicação e nós nos casamos. Eu acho que assim, ele ganhava um salário e eu acho que meus pais, né? Nossa, esse namoro está muito forte, vai engravidar, vai ficar isso, vai ficar mal falada na cidade. Então, aos 20 anos, antes de terminar a faculdade, eu me casei. Nós tivemos um relacionamento, eu posso dizer que foi um relacionamento lindo, eu sou muito grata por tudo que nós fizemos. Teve perrengue? Teve. Aos 18 anos de casamento, os meus pais estavam doentes. O meu pai estava com câncer e minha mãe com Alzheimer. Eu já era uma executiva, eu estava trabalhando numa agência de propaganda, atendendo grandes contas, atendia a Ambev, atendia a Unilever. Então, assim, aquela vida louca, né? Porque eu fui do marketing de várias empresas. E daí, mamãe já estava com Alzheimer, meu pai com câncer. Eu abandonei a carreira e vim para a roça, voltei para a roça, vim para Piquete para cuidar dos meus pais. Só que nesse período se sentiu sozinho, porque eu tinha o negócio do meu pai para tocar, o negócio da minha mãe para tocar, e mais a casa e toda essa coisa de doença, de câncer, de Alzheimer, era médico. Quando ele chegava, eu falava assim, ai, que bom que você chegou, que bom, eu vou dormir. E daí eu deitava e dormia. Então, e ele arrumou uma amante nesse período. Nós tínhamos dado entrada numa casa em São Paulo, na Granja Viana, e o apartamento que nós morávamos era parte do pagamento dessa casa. E eu não sabia de nada, porque eu estava muito cansada. E daí, do dia que foi para assinar a transferência do apartamento, né, a venda do apartamento, ele me contou que ele falou assim, acho que a gente não deve assinar porque eu estou em dúvida. E aí eu estou em dúvida com o quê? Ele falou assim, então, lembra fulano de tal? Eu lembro. Então, eu me envolvi num relacionamento com ela e eu acho que não dá. Menina, eu acessei uma raiva naquele dia. Foi a primeira vez que eu peguei, assim, olhei para a cara dele, eu, o quê? Peguei joguei na parede, era uma parede com espelhos, quebrei o espelho. Daí eu falei assim, mas por quê? Ele falou assim, você não ligava para mim. E eu falei, como assim? Eu estava cansada. Daí, naquele dia, eu saí de casa, falei para ele assim, desempregada, e você vai ver que vai repetir isso, tá? Desempregada, falei para ele assim, cara, eu não quero saber, eu estava lá cuidando dos meus pais, e agora eu voltei, então vamos dar um tempo. Saí, eu falei assim, vou sair desse apartamento, a gente vai assinar, porque estava lá no contrato que tinha que entregar as chaves, e eu não quero saber. Você vai alugar um apartamento para mim e eu vou me virar aqui em São Paulo.
Daí aluguei um apartamento, fui morar num apartamento sozinha. Ele teve que entregar, porque estava no contrato, é contrato, né? E eu falei assim: eu não vou te dar separação, porque eu não queria me divorciar, porque, olha só, eu fui criada para que até a morte nos separe, ok? E eu percebi que realmente ele tinha razão em alguns aspectos. Nós nos distanciamos na hora que eu vim cuidar dos meus pais. Nisso tudo, eu fui engordando também. Sabe aquela coisa? Eu cheguei a pesar 120 quilos. Eu me senti culpada, olha aí, eu me senti culpada. Aos pouquinhos, a gente foi voltando, foi se reencontrando, saímos para viajar, perdoamos, sabe assim? Eu tinha culpa, ele tinha culpa, éramos duas, queira ou não, eu tinha nessa época, eu casei com 20, eu tinha 38 anos, ainda era criança, não era. Porque é só com a maturidade que você vai entendendo. Daquela época eu já fazia terapia, daí a gente voltou a namorar, cada um na sua, morando na tua casa, né, CEPs diferente, e voltou o namoro, que era uma coisa que a gente tinha se perdido. E daí nisso a moça que disse que estava grávida dele, e a gente sabia que ele não podia ter filho, daí ele falou assim, será? Eu falei assim, procura um médico, vai procurar um médico para ver. Aí, realmente, o médico falou, só se fizeram inseminação artificial, porque não tem como. Ele sempre quis ser pai, mas estava ali, sabe? Como eu tinha carreira, eu era executiva, e eu não me via realmente grávida. E daí, quando ele falou assim, mas eu quero muito ser pai, eu pensei que eu pudesse ser pai, quando essa moça, que ela sentiu nele aquela vontade e usou isso como uma maneira de, né, de conquistá-lo. E eu falei assim, então se ela está grávida, vamos fazer o seguinte, você sempre quis ser pai, vamos adotar. Daí ele falou para ela, olha, a Érica disse assim, que cuida do teu filho, porque eu sabia que ele não tinha condições. E eu, naquela época, eu falava assim, cara, eu não vou engravidar, eu nunca sonhei ser mãe, tá? Então, assim, eu assumi o sonho dele, de ser pai. Daí eu falei assim, então vamos adotar. Daí, não, era mentira dela, e a gente pegou e deu entrada na documentação para nos tornarmos pai. E aí foi um processo muito rápido. Nós demos entrada no dia 2 de janeiro de 2008 e a gente acabou sendo apresentado para a criança pelo fórum no dia 25 de junho, dia do meu aniversário, e essa criança veio para a nossa casa dia 18 de julho, menos de um mês, porque ela sofreu um abuso lá no abrigo e tiveram que desabrigar, e ela veio para casa. E daí que a gente começou a perceber que ela tinha uma série de problemas desafiadores. Eu pensei em devolver essa criança, avisei o fórum, porque eu, nessa época, saí de licença da Coca-Cola para poder cuidar dele, só que ele não fazia vínculo, entendeu? Uma semana depois da adoção, eu já tive que colocá-lo numa escolinha. E na escolinha ele parecia, a gente parecia o Taz, apelidaram ele de Taz, demônio da Tasmânia, que ele virava. Eu com 120 quilos, dando uma série de problemas, e a psicóloga falou assim: essa criança precisa de mãe. Porque eu terceirizava muita coisa, eu terceirizava assim, eu tinha uma pessoa, então eu tinha um taxista que levava a babá dele e ele para terapia, ele fazia terapia segunda, quarta e sexta, era num lugar muito, vamos dizer assim, com vários especialistas, que era uma coisa da USP, e daí eu tinha a babá que morava em casa, e eu, em lançamento de produto, marketing, lançamento de produto, daí teve um dia que eu tive um burnout, entrei de licença, e o médico da firma, o médico da firma é ótimo, é bem interior isso, né? O médico da firma, ele falou, cara, você precisa ficar um tempo fora. E daí a minha diretoria não queria me mandar embora, daí ele falou assim, eu vou fazer para que te mandem embora, você precisa agora estar ao lado da tua mãe. Então, no dia que acertaram tudo, eu pedi demissão, eu lembro que eu fui conversar com uma diretora zona, e ela falou assim, não vai, fica, você vai abandonar a carreira, fica. Daí eu falei assim, eu preciso ir. E sabe que foi hoje,
eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz, mas também foi a pior coisa. Olha que dualidade, a melhor e a pior. Porque daí, o que aconteceu? A gente decidiu sair de São Paulo e fui ser dona de casa, sócia do marido, e, ok, mudamos de São Paulo para Indaiatuba, porque eu tinha problemas seríssimos em São Paulo com comportamento, e daí ele ouvia barulho de sirene, a gente morava ali na Vila Olímpia, do lado do Santa Paula, quase, que é um hospital, e ele ouvia a ambulância, ele falava, os homens, os homens, os homens, que ele achava que era polícia, então era uma criança com muito trauma. Daí mudei para Indaiatuba, e em Indaiatuba só éramos eu, o meu marido que viajava de segunda a sexta-feira, só estava em casa sábado e domingo, e a gente teve um período bom, mas assim continuou dando problemas, por mais que ele fizesse terapia, ele tinha um desvio de ele tem um desvio de caráter, e aí teve 3 anos em Indaiatuba, eu surtei, era a Copa do Mundo 2014, eu falei assim, cara, eu não aguento mais nada aqui, porque eu era chamado no colégio todos os dias, todos os dias. E ele estava com uma psicóloga comportamental, daí eu falei assim, eu vou voltar para o interior, vou voltar para a roça, porque lá eu não tenho mais meus pais, mas tenho parentes, para que eu tenha suporte. Mas daí eu até falei assim, Deus, me mostra o caminho. Daí eu falei assim, cara, eu fui professora na Universidade de Mogi das Cruzes, vou mandar meu currículo para a universidade lá, e quem sabe, né, acontece alguma coisa. Enviei meu currículo para o reitor de um centro universitário aqui, o reitor passou para o coordenador que me chamou para tomar um café. E aí ele falou assim, você está pensando em voltar? E a casa que eu moro hoje, eu tinha pedido, ela é de família, eu tinha pedido para a inquilina sair, e daí eu falei assim, ele falou assim, então você pode começar em agosto? Posso começar. Era o primeiro dia da Copa do Mundo, estava eu sentada fazendo uma entrevista, falei assim, agora que eu vou mudar. Vim para Piquete, e desde então eu estou aqui em Piquete. E o que aconteceu? A gente alugou um apartamento em São Paulo, começamos, né, que ele acabou indo trabalhar não, ele acabou indo estudar no prédio da faculdade que eu lecionava, porque tinha colégio lá, é um colégio salesiano, então eles abraçaram. A gente começou um trabalho muito forte aqui para ver se ele conseguia fazer vínculos, mas infelizmente não foi. Na pré-adolescência ele virou violento, daí eu sofri abuso, fui parar 3 vezes no ML para exame de corpo de delito. Com 13 anos eu tive que interná-lo. 13 anos eu tive que interná-lo. Ele ficou a pandemia toda internado. Ele saiu uma vez, daí ele começou a usar droga, a gente internou de novo. Até 18 anos não se tem um diagnóstico, né? Então, era desvio de caráter, eles não fecharam o diagnóstico. E ele era sabe aquela criança que toda autoridade ela contesta, acha que está certo em tudo. E ele, por exemplo, eu comprei um Golden para ele criar laço e tal. Ele teve um dia, o Golden era dele, um dia, e assim, olha, você vai ter que limpar o xixi do Golden e tal. E o Golden fez xixi 3 vezes, filhote, ele pegou a toalha molhada, bateu no cachorro, o cachorro nunca mais chegou perto dele. Batia em todas as crianças, daí você vê o trauma da infância, como corresponde aqui na vida adulta. Aí, menina, na terceira vez que ele me bateu, eu já estava com um conselho tutelar no meu cangote, me acompanhando. Daí eu falei assim, cara, não aguento. Fui na justiça, pedi ajuda na justiça, e a justiça não tinha nada que fazer, porque ele não tinha cometido um crime. E o ECA, ele protege muito a criança e o adolescente. E ele falava assim para mim, eu vou te matar, um dia eu te mato. Passou por umas 4 clínicas, fugiu, é, fez assim, liderou uma bagunça na clínica, fez todo mundo fugir, só que daí ele, muito inteligente, ficou e trocamos de clínica. Aí
teve um momento em que as clínicas de adolescente foram fechadas, porque descobriram uma coisa que parecia que o PCC estava liderando. Da noite para o dia, ele voltou para casa com 16 anos. Para casa. 3 anos depois, ele voltou e a gente teve que abrigá-lo. E aí, ele não aceitava nada, né? Nada, 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 nada. O pai caiu, se machucou, passou por uma cirurgia da noite para o dia, voltou para casa. Na segunda-feira, na quinta-feira, meu marido escorregou dentro do apartamento, fomos parar no hospital, fez uma cirurgia, e daí ele ficou 4 meses conosco dentro de casa, e daí ele começou a perceber tudo aquilo que eu contava, porque parecia que o que eu contava, que eu vivia, era loucura. E daí ele começou a perceber tudo, e ele acabou apanhando também do menino, porque ele estava engessado. O Pablo fez uma arte, roubou dinheiro da minha carteira, tipo R$ 700. A gente foi conversar com ele, ele falou assim, o que eu ganhei sendo filho de vocês? Daí eu falei assim, cara, oportunidade disso, 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 disso. Sabe aquela família totalmente disfuncional? Aí ele ficou bravo, eu falei, eu tô cansada. Eu saí para subir a escada, o meu ex-marido entrou na frente dele, que ele queria me pegar de novo. Aí ele deu um murro, o pai foi parar no meio da escada, engessado, foi aquela coisa. E aí a gente decidiu, vamos interná-lo de novo. Só que daí não tinha mais internação, tivemos que ficá-lo. E daí o que a gente decidiu? Orientados por vários profissionais, eu ficar no interior, porque ele falava assim, eu vou te matar. E dessa vez estava muito mais forte, ele já, imagina, ele era maior do que eu, e ele em São Paulo com o pai. Então ele foi para lá e de vez em quando ele ficava lá sozinho, o pai vinha para cá e daí nesse momento a gente se distanciou. Ele decidiu arrumar uma namorada no Nordeste. Com 17 anos ele foi para o Nordeste. Lá também deu problema, bateu na namorada. O Conselho Tutelar de lá devolveu ele para São Paulo. E ele entrou em contato, estava acompanhamento psiquiátrico, psicológico, o psiquiatra mandou para o... Quando estava lá no Nordeste, completou 18 anos, eu falei assim, ufa, agora ele responde por ele, eu não tenho mais nada com isso. E eu, na terapia, eu falava assim, eu preciso sair desse vínculo, dessa coisa muito difícil, daí... psicólogo, tem que cortar o vínculo, para de culpa, porque eu me achava culpada. E daí daí ele falava assim, cara, você não é, você fez tudo, inclusive você abandonou tua carreira para cuidar da família e para ser mãe. E eu realmente falei, E daí, com 18 anos, eu cheguei e falei assim, agora é com você. Você quis ser o filho, eu fui mãe até aqui. Agora é com você. Eu não aguento mais esse papel. E deixa ele lá. E ele continuou dando problema. Daí, em dezembro, a gente estava viajando, ele bateu na namorada de quebrar o maxilar, o nariz. Daí foi colocado para fora da casa, voltou para São Paulo, não foi morar com a gente, arrumou um lugar para morar. Na hora que falava que ele ia voltar, eu entrava em pânico e eu comecei a me sentir congelada, como na infância. Por isso que eu quis fazer o link e contar o que aconteceu. Nós nos distanciamos, eu não entendia o que estava acontecendo, e ele começou a não vir para cá, dizendo que estava cuidando do menino lá, e em janeiro desse ano, nós completamos 36 anos de casados. Daí eu fui para São Paulo, estava lá, mas morando num outro lugar, quis fazer uma festa. Eu falei, não vou fazer festa, não. A gente vai num brunch na Catedral da Sé, que é um café da manhã lindo que tem na catedral, que você sobe. E aí, a gente começou a subir as escadas para chegar lá no sino. Ele olhou para mim e falou assim, eu vou ficar por aqui. Ali, eu não percebi, mas ali já era o sinal de que o nosso casamento tinha, sabe, acabado. Ele ficou sentado, ele subiu algumas escadas, que são mais de 500 degraus,
E ele subiu, eu falei assim, não, mas eu vou, mesmo PCD, eu vou chegar lá e vou pôr a mão nesse sino. Eu sou aquela coisa assim, sabe? Eu tenho isso, eu vou fazer. E daí eu faço. Eu percebi que ele estava com muita raiva. E eu chorava toda segunda-feira quando eu ia no psicólogo, porque aquele homem que mandava presentes por correio, que mandava flores, que mandava tudo, começou a não ter presente, a não ter mais nada, a não ligar, sabe aquela coisa? E quando a gente ia para o sexo, ele estava bruto. E daí eu falei assim, caiu a ficha, né? Eu estou fazendo tudo sozinha, eu estou vivendo sozinha. Vou conversar com ele. Daí fui incentivada pelo meu psicólogo, vai lá e conversa, vê o que que tá. Daí ele falava assim, eu não sei, não sei, não é você. Eu falava assim, pelo amor de Deus, me diz o que que eu estou fazendo errado. Olha aí, o que que eu estou fazendo errado é porque eu não estou entendendo, você está sumindo, tal. Ele falou assim, não é você, sou eu estou em dúvida. Então já fica a dica, gente, a dúvida, tudo que é dúvida é não, porque tem outra coisa acontecendo. Daí eu peguei e tirei a aliança, falei, você estava aqui, está muito pesado, vamos dar um tempo, vamos voltar a namorar. Agora, ele já não está mais na nossa casa, vamos voltar. Aí, a gota d'água foi o Dia das Mães esse ano. Eu estava aqui, fiz um almoço esperando ele no sábado. Daqui a pouco, ele me liga lá de São Paulo, entrando no supermercado. Eu falei assim, e aí? Você não está vindo para cá? O almoço está pronto. Ele falou assim, não, não vou esse final de semana. Eu vou ficar aqui e não vou, menina. Eu falei assim, que você tá? Daí eu já estava brava. Eu falei assim, o que você está dizendo? Você está dizendo que eu não fui uma boa mãe, que isso, que aquilo, sabe? Estou contando a minha vida aqui, gente. Ele falou assim, não é você, sou eu. Menina, aquele dia eu chorei, 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 chorei o domingo inteiro. Daí fui passar na casa de uma tia, eu olhava para minha tia e chorava. Ela falava, o que que é isso, minha filha? Eu falava assim, não sei, eu acho que meu casamento acabou, não estou entendendo nada. Na segunda-feira fui para o psicólogo, o psicólogo falou assim, você sabe o que você tem que fazer? Eu falei assim, mas como é que eu vou viver? Eu abandonei carreira, eu me tornei sócia dele, só que a empresa que nós fomos sócia na pandemia, a empresa, como todas as empresas, passaram por muitos problemas, a gente não pagou imposto, eu não tenho direito a nada, e ele abriu uma empresa só para ele, para poder participar de licitações, todo o faturamento da empresa que eu era sócia está indo para outra empresa, como é que eu faço? Daí o meu psicólogo falou assim, você sabe o que você tem que fazer. Menina, eu saí da terapia, sentei no carro, chorei, 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 liguei para o escritório de advocacia, daí eu contei para ela, baixo de lágrimas, né, eu estou sendo, tá estranho, e eu não tenho direito a nada, porque eu sou sócia, a empresa está ruim das pernas. Daí ela falou assim, vamos conversar, não é? Daí eu falei assim, eu não tenho direito à pensão, porque eu não tenho criança, como é que eu vou viver? Daí ela falou assim, cara, você é casada com qual comunhão de bens? Eu olhei para a cara dela e falei assim, comunhão parcial de bens. Ela falou, então, nós vamos fazer uma negociação. Verifica se é isso mesmo que você quer. E vamos começar a negociar. Eu cheguei e falei com ele, falei assim, olha, me conta o que está acontecendo. Ele falou assim, Érica, sou eu, estou em dúvida, eu não sei. Parará, parará, parará. Eu falei assim, então, Luiz, eu não estou mais conseguindo viver dessa maneira, está muito difícil, só que eu não queria separar, tá? Eu não queria separar. Eu falava assim, eu casei com você, eu te amo, mas eu não estou conseguindo viver nessa instabilidade. Você vem, você não vem. Quando eu falo que eu vou para São Paulo, você fala que tem um curso. Aí, no Dia dos Namorados desse ano, eu comecei. E uma amiga falou assim: Érica, tá tendo um caso com fulana? Eu falei, por quê? Cara, ela curte tudo que é dele, ele curte tudo que é dela, ela entra em todas as lives que ele faz. Daí eu falei assim, é até estranho esse negócio. Daí eu cheguei para ele e falei, você está tendo um caso? Ele falou assim, não, como isso? Eu falei assim, olha, tá aparente, as pessoas já vieram me perguntar se vocês estão tendo um caso. Ele, não, de jeito nenhum, parará, parará, parará. Falei, ok. E eu falava assim, tá bom, se eu for me separar mesmo, eu preciso voltar ao mercado. O que que eu vou fazer?
E só chorava. Encontrava minhas amigas em São Paulo, chorava. Tive que começar a tomar antidepressivo, porque senão eu ia voltar aos 120 quilos. Aí, no dia 15, eu cheguei lá, daí ele falou assim: o que você vai fazer esse final de semana? Eu falei assim: eu vim para passar o final de semana com você, foi dia dos namorados, tal. Daí ele falou assim: mas eu vou fazer um curso esse final de semana. Eu falei: como assim um curso? Daí a gente teve a primeira briga seríssima, mas assim, foi a primeira briga mesmo, em 36 anos, assim, briga de você falar, sabe aquela. Blá, 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 pô, a gente já teve um problema há 18 anos atrás, você achou que estava tudo resolvido, daí vem, né? Aí ele falou assim: eu vou. Daí cada um dormiu num quarto, que até então a gente estava dormindo juntos. Nesse dia, cada um dormiu num quarto. Quando foi 3 horas da manhã, eu não dormia, eu chorava. Ele chegou no quarto, ele falou assim: eu não queria te machucar. E eu falava assim: sai daqui, vai para lá, eu não quero falar com você. Quando foi 6h30 da manhã, ele veio para o quarto, daí eu já estava mais calma, ele deitou de conchinha e ficou lá minha coisa. Daí, 6h35, o telefone celular dele tocou. Daí ele falou assim: ah, é 0300. A marqueteira aqui, 0300, 6h30 da manhã, não tem. Aí ele falou assim: eu vou passar café. E deixou o celular do meu lado. Daí toca de novo. Eu atendi e estava o nome daquela pessoa que a minha amiga falou assim: ele tá tendo um caso? A outra também falou: tá esquisito esse negócio, né? Aí tocou, eu atendi, desligou. Daí tocou pela terceira vez. Aí eu tive a confirmação que era ela, sabe aquela coisa? Daí eu falei assim: oi, fulana, tudo bem? Você quer falar com meu marido? Só um momentinho. Cheguei lá na cozinha, entreguei para ele, eu falei assim: a sua mãe te quer falar com você. Aí ele ficou todo sem graça, foi para a área de serviço e voltou assim. Então você sabe, né, que a mãe dela tá com câncer e que eu fiz um trabalho. Eu falei assim: agora para, eu não quero saber de desculpa nenhuma. Bati na mesa, falei assim: confirma que você tá tendo um caso com ela. Confirma. Ele: não, não é isso. Eu falei assim: confirma. Daí ele falou assim: eu tô tendo um caso com ela. Daí nesse dia eu falei assim: então acabou. Acabou. E daí eu fiquei com raiva. O irmão dessa moça era meu amigo pessoal. Liguei para ele, falei: olha, eu tinha dito que eu estava desconfiado que meu marido e a sua irmã estavam tendo um caso. É verdade, é isso, 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 isso. Ele falou assim: eu não acredito, eu chamei os dois quando você me sinalizou, os dois negaram. Eu falei assim: eu não quero saber. É isso. Aí, dia 25 de junho, meu aniversário. Então, 15 de junho, 25 de junho. No dia 23, eu fui para São Paulo. Aí, nisso, ele já não estava. Quando eu chegava em São Paulo, ele deixava apartamento para mim e desaparecia. Ah, aí, eu fiquei sabendo que essa moça, não é moça, ela tem 53 anos, eu tenho 56. Ela tinha locado uma casa. Eu falei: como é que ela alocou uma casa se ela. Daí eu falei assim: gente, será que o meu marido locou uma casa para ela? Ah, dito e feito, tinha locado uma casa para ela. Eu esperei, não foi necessário eu buscar. O que aconteceu? Nisso a gente já estava falando, já estava com o advogado conversando com ele, acertando como seria, né, o processo de divórcio e tal. Aí, do nada, apareceu um e-mail aqui no Mercado Mundo Livre que tinha sido comprado cesto de lixo, é, cesto de roupa, e ele me falando: ai, eu vou deixar o apartamento, vou alocar um kitnet e 7 postinhos de jardim. Eu falei: que porra é essa? 7 potinhos. Entrei, abri, vi a compra, daí liguei para ele e falei assim: me chama no WhatsApp. Aí ele levou um tempo, me chamou no WhatsApp e eu falei: onde você tá? Ele falou assim: eu tô aqui no apartamento. Daí eu falei assim: então tá, eu ganhei várias. Mostra as flores que eu ganhei ontem. Daí ele falou assim: não, eu tô aqui na casa dela. Eu falei assim: por falar nisso, a casa é no endereço tal, 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 XPTO, certo? Ele: como é que você sabe?
Eu falei assim, cara, eu não preciso procurar, porque a mentira tem perna curta. Acabou, 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 acabou. E daí eu chorei, eu me sentia culpada. Nossa, o que eu fiz de errado? Eu, sabe assim, eu caí numa depressão, uma depressão que é normal, gente. E numa raiva também, querendo vingar. Ele falou assim: eu loquei para ela, eu comprei porque ela tá com problema de crédito no mercado, tal, tal, tal. Comprei no meu cartão. Aí eu falei assim: então tá bom, posso ir em São Paulo buscar as minhas coisas, as minhas roupas, vou trazer para cá. E aí a gente tinha marcado a data do divórcio, que seria dia 17 de julho, né? Consensual, bonitinho. E daí, um dia antes de eu ir buscar as coisas, eu falei para ele: e aí, já locou o apartamento? Daí ele virou e falou assim: então, o campo quis que a gente morasse junto, eu tô indo morar com ela. Que raiva! Daí eu falei tanta besteira nesse dia que eu falei que eu ia pegar. Sabe aquilo que você fala para o advogado que o divórcio vai ser tranquilo? E daí, naquele dia, via. Assim, foi uma conversa que nem eu vou ter aqui, né, no vídeo. Eu falei que eu tinha o endereço, que eu ia lá quebrar todas as janelas, que eu ia apedrejar, que eu ia fazer isso, que, olha, eu tive uma catarse imensa, imensa, e eu falei um monte de besteira, e eu entrei num desespero, desliguei tudo. Nisso, a minha tia de 94 anos me liga, fala assim: ô, Érica, vem aqui almoçar comigo. Eu chego na casa da minha tiazinha, olho para ela, deito na coisa dela e choro e falo: o que eu fiz de errado? A minha vida toda, tudo que eu já passei, aquela coisa assim. Ela, calma. Eu falei assim: tia, eu falei coisas que eu nunca imaginei ia falar. Então, mulheres que estão assistindo, se vocês passarem por isso, achar que vai matar, que vai fazer, cara, tá tudo normal, porque a gente até então não estava vendo, eu não estava vendo que eu estava no meio de um imbróglio, né? De muita mentira. E um dos meus valores principais é a verdade. Quando a gente voltou, né, na primeira vez, eu falei assim: nunca mais minta para mim. Diga a verdade, porque era muito mais fácil ele ter dito a verdade e não ficar falando: eu não sei isso, eu não sei aquilo, porque você começa a se sentir culpada, porque daí você não entende o que está acontecendo. E agora eu aprendi, mais uma vez eu vou falar essa frase: na dúvida é não. Então, na quarta deu esse problema. Na sexta-feira à noite, eu estava 48 horas sem dormir, a advogada liga e fala assim: Érica, tudo certo, o divórcio vai sair mesmo no dia 17, que é na próxima terça-feira. Vai honrar tudo, inclusive você pode ficar com o nome de casada. Menina, eu não queria mais aquele nome de casada, sabe aquela que eu falei: não quero esse nome de casada. Eu não quero. E como estava tudo muito nervoso, nós não nos vimos no, no divórcio, foi marcado eu no horário, ele no outro, e aquela coisa assim, né? Nossa, queria matar o fulano, que muita raiva, você se sentindo incompetente por não um casamento de 36 anos mais 3 de namoro, então foram 39 anos de relacionamento se dissolver nesse período. E eu com 56 anos tendo que voltar para o mercado e abandonei uma carreira. E por isso que eu falei que aquela decisão de eu não ficar no corporativo para cuidar foi o seguinte: hoje eu vejo que foi a melhor e a pior, porque foi tudo o que eu passei. Se eu não tivesse, né, com o Pablo, todos esses abusos, se eu não tivesse saído do corporativo, eu ia dizer que é porque eu não cuidei da criança. Mas, ao mesmo tempo, fica, né, essa coisa assim: como eu pude me abandonar nos últimos anos? Como eu pude abrir mão de tudo para criar, né, essa coisa até que a morte nos separe? Você se sentiu mãe? Eu me senti mãe, sim, na infância. Eu fui aquela puta de uma mãe. Sabe aquela mãe que, gente, eu adorava brincar, eu adorava levar na escola, eu adorava esse lado.
gostoso da maternidade, sabe? De fazer comida, de fazer cupcake, aquele mundo da fantasia. Eu acreditava que eu ia conseguir mudar, sabe? Aquela criança que eu ia dar um mundo. Olha quantos sonhos, que eu ia dar um mundo. E daí, quando esse sonho começou a entrar, né? As coisas começaram a não dar certo. Daí eu falei assim, cara, eu não sou mãe. Agora hoje eu ressignifico. Eu fui uma mãe maravilhosa, eu fiz tudo o que eu podia fazer. E teve um momento que eu falei assim, agora eu deixei de ser mãe. Mas você não deixa de ser mãe? Porque mesmo hoje eu me preocupo com esse jovem. Eu sei que ele não tem vínculo nenhum comigo. Olha, foi muito complicado, muito complicado. E teve um momento que na minha terapia, eu falava assim, não deu certo. Não deu certo. Eu ser mãe não deu certo. Mas eu tive que ressignificar muito. E daí hoje eu falo assim, cara, eu fui a mãe que eu consegui ser. Porque mesmo as mães, daí eu comecei a olhar para as mães que são filhos naturais, que passam pelas mesmas coisas com crianças que têm desvio de personalidade, que elas se sentem incompetentes, né, como mães. Daí eu vou falar assim, eu como mãe, eu fiz tudo que eu podia dentro das minhas limitações. Mas eu questionei várias vezes se eu fui mãe. Porque você é colocado que a mulher ela tem que suportar tudo, que a mãe tem que aceitar tudo, que isso, que. Gente, não! Mãe também erra. Mãe é um ser humano, né? Em novembro vão fazer 4 meses de separação. Eu estou me reconstruindo. Tem dias que são altos e baixos, mas eu acho que eu estou bem perto do, sabe assim, centrada, não choro mais. Eu estou olhando para mim, tentando redescobrir o que eu gosto. Quem é a Érica Ramos? Porque durante 36 anos eu fui a Érica Bisaio, aquela que era executiva no corporativo. Ninguém conhece a Érica Ramos, conhece a Érica Bisaio. O meu site ainda está como Érica Bisaio. E então, assim, o que eu gosto de fazer? Com a bagunça desse divórcio, com todos esses sentimentos, porque, gente, é um maremoto emocional. Você não sabe, né? De onde vem tanta raiva? De onde vem tanto choro? Você olha para você e você fala assim: o que eu fiz da minha vida? Então, tá tudo bem você acolher todos esses sentimentos e você se. E o que eu fiz? Olhar para esse ano, eu acho que vai ser muito potente, de ver a coragem que eu tive de pedir o divórcio aos 36 anos 36 anos e meio e um dia. E muito do que eu sou, se você perguntar assim, o que você vê? Eu tenho que agradecer a esse relacionamento, né? Por mais difícil que foi esses últimos meses, até eu descobrir a traição, mas muito do que eu sou tem essa história aí que nós construímos juntos. Então foi um relacionamento em que eu cresci muito, que eu desenvolvi a resiliência para aceitar aquilo que não tem condições de mudar. Por exemplo, assim, se você me perguntar hoje, qual o diagnóstico? Ele é um sociopata, né? Então a gente sabe que esses relacionamentos são altamente abusivos. Hoje, o meu filho voltou a morar no Nordeste, ficou acho que até outubro em São Paulo, foi embora o mês passado, voltou a morar no Nordeste, então eu estou tranquila, eu posso ficar em casa. A minha casa parece um forte, porque tem câmera para todos os lados, mas não sei se eu vou continuar aqui nessa cidadezinha, é uma cidade que não me oferece muito oportunidades, é uma cidade de 12 mil habitantes, mas hoje eu estou aqui, revendo, sabe assim, toda a minha história, buscando novos amigos, porque daí meus amigos todos são em São Paulo, eram os nossos amigos, mas eu também tenho amigas novas que estão surgindo. Coloquei quarto para locar, a casa é muito grande, então estou no Airbnb. Quando vou para São Paulo, vou de BlaBlaCar, ofereço caronas. Descobri um negócio em São Paulo que chama
um jantar que acontece toda quarta-feira, que você vai jantar com desconhecidos. Estou ampliando a minha rede, mas me fortalecendo com amigos, com terapia, com as mulheres, esse campo que você... Por que eu falei assim, quer ouvir a minha história? Porque é um campo importantíssimo, você estar do lado de outras mulheres que passaram por isso, você vê que elas te sustentam e falam, é tudo normal, olha, você não está errada, porque a gente às vezes acha que está errada de ficar brava, de ficar isso. Eu estou tomando ainda medicamentos, o meu psiquiatra fala assim, cara, para de se culpar, você não tem culpa nenhuma, a culpa é de quem traiu, a responsabilidade é dele, não é sua. Faltou verdade nesse relacionamento, faltou um dos pilares que você tinha colocado como base do relacionamento, a verdade. Então você fala assim, cara, tô separada, tô isso, tô aquilo, preciso começar a ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo, o que eu quero fazer? Eu quero voltar para o corporativo? Eu quero empreender? Só que são 3 meses só. Você concorda que é muito pouco tempo? É um luto ainda estou em luto. Para eu resolver 36 anos em 3 meses, eu tenho que dar um período. E eu honro, eu hoje converso com ele, a gente tem uma conversa, mas eu tento manter distância. Distância até, por exemplo, desse grande amigo, que é irmão dela, porque isso machuca, você tem que sair desse emaranhado, né? Comecei a fazer uma outra formação em constelação familiar para entender esse emaranhado aí, nos próximos 2 anos, então estou aí estudando um pouquinho para entender por que a gente repete histórias familiares e abraçando todos os sentimentos. Eu acho que a mulher que está... Eu agradeço a mulher que eu fui, tenho, assim, orgulho dessa que está aqui, com todos os machucados, com toda a vulnerabilidade, mas com fortaleza também, que fala assim, cara, eu posso, né? Eu posso, eu consigo, eu mereço ter uma vida plena. Hoje ainda não penso em arrumar um outro relacionamento. Você passou por isso, você sabe que a gente leva um tempo, não leva para diluir tudo isso. Foram 39 anos, gente. Foi meu primeiro homem, meu primeiro tudo na vida. Então, toda uma fase assim de pegar essas cicatrizes, olhar para as cicatrizes, ver essa mulher que existe dentro de mim e tentar resgatar. Ontem mesmo, a minha prima é diretora nacional da Mary Kay, ela esteve aqui em casa, ela falou assim, eu estou vendo renascer aquela Érica que era executiva, ela está aí dentro, não se abandona e nunca mais permita que ninguém te coloque numa posição inferior, porque você deixou se colocar, você priorizou os outros e não a você. Então, na realidade, eu amei muito o filho, o marido, e eu esqueci do amor próprio. E agora eu estou fazendo esses resgates, sabe? De descer para a praia sozinha, ou então convidar uma amiga louca para a gente só dar risada e fazer coisas simples. Aqui tem um monte de cachoeira, e colocar o pé na água, sentar lá na rampa de Asa Delta e ver que existe um mundo de oportunidades pela frente. Então, assim, a Érica está muito orgulhosa dessa mulher que está, mas ainda eu sei que vem uma mulher muito melhor. Eu estou vivendo uma nova fase e está muito... Eu sou livre. Sabe quando você fala assim, cara, agora eu posso ir para qualquer lugar do mundo, se eu quiser? Eu não tenho mais pai, não tenho mãe, não tenho... o filho está morando, já está maior de idade, com 19 anos, morando no Nordeste. Não tenho nada que me prenda. Olha que louco! Essa liberdade, para mim, também está sendo um aprendizado. Hoje, eu honro a história que eu vivi com meu marido, porque ela me trouxe até aqui. Então, não dá que as pessoas querem que você passe uma borracha. Não, aprenda com os erros e olhe para eles e fale assim, ok, foi aqui que eu errei, então eu posso fazer melhor no próximo relacionamento. E é nesse período que eu estou hoje.
gostou dessa história? Então já se inscreva no canal, porque toda quinta-feira tem história nova aqui. E não esqueça de ativar as notificações. E caso você esteja nessa fase do divórcio ou esteja numa relação que não está mais dando certo, venha para a nossa comunidade Eu Vivi, uma comunidade exclusiva para mulheres, para ajudá-las a passar pelo divórcio sem tanto sofrimento, sem tantos traumas. Eu vou deixar mais informação aqui na nossa descrição.